Bem-vindos ao The Debate. Hoje, o nosso foco vai para as profundezas dos oceanos do fim do Cretáceo. Um mundo, dominado por um predador realmente formidável, que é o Mosasaurus. O material que a gente analisou descreve bem, né? Sua presença ali entre 70 e 66 milhões de anos atrás era sinônimo de supremacia. Exato. E essa supremacia, que é inegável mesmo, né, como está no material, levanta a questão central para a nossa discussão aqui. Será que esse domínio todo do Mosasaurus vinha, primordialmente dos atributos físicos dele? O tamanho absurdo, a força bruta? Ou será que fatores comportamentais, tipo estratégias de caça mais sofisticadas, talvez até alguma interação social, tiveram um papel igualmente decisivo? Talvez um papel que a gente ainda subestime. Essa é a questão-chave para entender esse gigante, né? A minha linha de argumentação, com base no que a gente viu, é que a explicação mais direta, mais robusta para essa dominância toda, está sim nos atributos físicos dele. São impressionantes. A força e o tamanho, para mim, foram os pilares desse reinado. E eu vou defender aqui o outro lado, que embora o físico fosse, claro, essencial, não dá pra gente ignorar as pistas, né? As pistas que apontam para uma complexidade de comportamento bem significativa, a inteligência predatória, a capacidade de se adaptar. Isso pode ter sido tão determinante quanto a força bruta para colocar ele lá no topo absoluto da cadeia alimentar marinha da época. Gigantesco, com estimativas de comprimento que vão de 15 a impressionantes 18 metros. E um peso que, podia chegar a 15 toneladas. Pra gente ter é comparável a um ônibus. É bem maior que os maiores tubarões brancos de hoje. O corpo dele é descrito como hidrodinâmico, potente, ele tinha nadadeiras fortes, uma cauda adaptada para propulsão, otimizada não só para velocidade, mas para manobras ágeis em perseguição em águas abertas, o que a gente chama de ambiente pelágico. E a anatomia da cabeça, mandíbulas com uma articulação extra, a intramandibular, isso permitiu uma abertura de boca, extraordinária, cheia de dentes cônicos recurvados, perfeitos para agarrar e não soltar mais presas grandes. O material até lista o cardápio: peixes grandes, lulas gigantescas, tartarugas marinhas mesmo com casco e até outros répteis marinhos menores. E as comparações que a fonte faz colocam ele sempre acima dos outros gigantes da época, como outros mosassauros tipo o Tylosaurus, o Platycarpus, alguns pleossauros que ainda existiam e os grandes tubarões daquele tempo. E qual a diferença principal que apontam? Justamente essa combinação: tamanho, força e essa adaptação para caçar em mar aberto. Então, a conclusão que me parece mais sólida é que o Mosasaurus dominava pela força física bruta, pela imposição. Entendo perfeitamente essa ênfase nos atributos físicos. Eles são inegáveis, impressionantes mesmo. Mas, reduzir a história de sucesso do Mosasauro só a um triunfo da força me parece uma visão um pouco incompleta, Não podemos esquecer que ele vivia num ecossistema marinho do Cretáceo tardio que era, super vibrante, complexo e cheio de outros predadores muito competentes também. O próprio material que a gente usou, ele tem umas nuances interessantes. Por exemplo, quando descreve a mandíbula e os dentes, sim, aponta para a força, claro, mas também sugere a possibilidade de ataques precisos e controlados, não só mordidas brutais, aleatórias, entende? Isso pode indicar um certo nível de estratégia, Talvez emboscadas mais calculadas ou técnicas específicas para lidar com presas diferentes. E tem mais, a fonte fala explicitamente dos debates que existem entre os paleontólogos sobre o comportamento do Mosasaurus. Existem interpretações de fósseis, tipo marcas de mordida em ossos de outros mosassauros, que levantam sim a possibilidade de interações sociais, talvez disputas por território, ou até, quem sabe, alguma cooperação ocasional para pegar presas maiores ou mais perigosas.
E o que a gente diz sobre as indicações de possíveis migrações? Talvez seguindo cardumes que mudavam de lugar com as estações. Isso sugere um nível de planejamento, de navegação, de adaptação ao ambiente que vai além de simplesmente reagir à fome, né? Até a flexibilidade da mandíbula que você destacou como força bruta pode ser vista de outra forma. Uma ferramenta sofisticada que permitia não só engolir presas maiores, mas talvez manipulá-las de forma eficiente para otimizar a ingestão de energia. Então, a minha visão é que essa supremacia foi construída numa combinação poderosa. A força física, sim, mas amplificada por um comportamento complexo e adaptável. Você traz pontos interessantes, sim, mas me permite aqui uma contra-análise. Começando pela mandíbula. Você vê a flexibilidade como uma porta para a sofisticação técnica. Eu continuo vendo primariamente como uma otimização da força bruta em termos de eficiência energética. Num oceano onde cada caloria conta, né? A capacidade de engolir a maior presa possível com o mínimo de esforço para processar. Quer dizer, engolir inteiro ou quase inteiro é uma vantagem física tremenda. É a força convertida direto num balanço energético positivo. Aquela articulação extra permite lidar com o tamanho e a forma de presas enormes, dominando elas rapidamente. Isso, por si só, já é uma demonstração de poder físico dominante. Eu não vejo, assim, necessariamente a necessidade de invocar técnicas super complexas quando a explicação mais simples, engolir o máximo de uma vez, se encaixa tão bem com o gigantismo do animal. Mas será que uma coisa exclui a outra, necessariamente? A capacidade física de abrir a boca daquele jeito e engolir presas enormes não impede, aliás, pode até facilitar o desenvolvimento de um repertório de comportamento mais variado, não acha? Pensa na diversidade de presas que ele tinha. Uma amonite com aquela concha dura, um plesiosauro que era ágil, um cardume denso de peixes, uma lula gigante escorregadia. É plausível que o Mosasaurus usasse abordagens diferentes para cada um, né? Dentes recurvados, mandíbulas móveis, poderiam permitir não só agarrar, mas talvez morder em ângulos específicos para incapacitar a presa ou reposicionar uma presa mais desajeitada para engolir mais fácil. A anatomia cria o potencial para a complexidade comportamental. Bem, raramente preserva evidência direta de comportamento, né? Não seria justamente a combinação de força e a habilidade de aplicar essa força de forma diferenciada que explicaria o sucesso dele contra tantos desafios diferentes? Sua argumentação sobre o potencial, ela é válida, claro, mas a questão é a evidência concreta. E quando a gente passa para o comportamento social, aí a base factual fica ainda mais tênue, como você mesma reconheceu. Essas sugestões de disputas territoriais ou cooperação que o material menciona, elas são altamente interpretativas. Marcas de mordida entre indivíduos da mesma espécie, isso é comum em muitos grandes predadores, inclusive solitários. Geralmente é resultado do que a gente chama de interações agonísticas, ou seja, confrontos diretos por território, por parceiros, por recursos, às vezes até canibalismo. Isso não significa automaticamente uma estrutura social complexa ou caça cooperativa organizada. A hipótese mais conservadora e que exige menos saltos de inferência continua sendo a de um superpredador que era, na maior parte do tempo, solitário, como muitos tubarões e répteis marinhos atuais. Para que postular uma complexidade social que não está lá apoiada de forma inequívoca nos fósseis? Entendo o princípio da parcimônia, de buscar a explicação mais simples, claro. Mas em paleontologia, a ausência de evidência direta não é necessariamente evidência de ausência, especialmente para comportamento. A gente não pode simplesmente fechar a porta para essas possibilidades só porque elas são difíceis de comprovar. O material menciona que o Mosasaurus exercia uma influência no comportamento de outros predadores. Isso poderia ser só intimidação pelo tamanho, como você sugere. Poderia. Mas, e se envolvesse em controle territorial mais ativo, forçando competidores a evitar certas áreas através de encontros regulares?
Isso já sugere uma dinâmica que vai um pouco além do simples "o maior vence". E a cooperação, mesmo que fosse rara, talvez só em situações específicas para abater presas excepcionalmente grandes, não seria totalmente implausível para um animal que mostrava outras adaptações complexas, como essas possíveis migrações e a exploração de tantos tipos de presas. Não estou dizendo que ele era social como golfinhos, entende? Mas é reconhecer um espectro de possibilidades comportamentais que a biologia permite, que os fósseis não descartam por completo. Talvez essa influência fosse mais sutil, mais estratégica, do que só o medo da força bruta dele. E falando nessas migrações e estratégias de caça, eu interpreto essa perseguição de cardumes, a exploração de águas abertas, o ambiente pelágico que a gente definiu antes, de uma forma mais direta, como uma necessidade ditada pela biologia dele. Manter um corpo de 15 toneladas metabolicamente ativo, isso exige um consumo de energia colossal. Seguir as fontes de alimento mais abundantes e densas em energia, como grandes cardumes de peixes ou lulas, onde quer que eles fossem, isso não me parece tanto um sinal de planejamento sofisticado, mas sim uma resposta lógica e necessária à distribuição dos recursos para um animal desse tamanho. Não acredito. Você ainda não está inscrito no canal? Dá uma moral aí e ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo científico sobre os gigantes do passado. Caçar em águas abertas era um nicho onde o tamanho e a potência dele davam a maior vantagem competitiva, uma consequência direta da constituição física dele. Certo, mas essa resposta lógica, ela não exigiria habilidades cognitivas e adaptativas significativas também? Navegar pelos oceanos imensos do Cretáceo, localizar e seguir cardumes que migravam, se adaptar a diferentes condições de temperatura, de correntes marinhas, explorar diferentes profundidades para achar presas variadas, como a gente vê pela variedade de comida encontrada nos fósseis. Isso sugere mais do que um autômato guiado só pela fome, né? Indica uma capacidade de aprendizado, de memória, de tomar decisões, e eu volto àquela descrição chave do material: ataques precisos e controlados. Isso contrasta com a imagem de um bruto descoordenado. Sugere uma aplicação intencional da força, uma técnica mais apurada. Essa flexibilidade comportamental, essa capacidade de ser mais do que só uma máquina de morder, é o que, na minha visão, permitiu não só dominar as presas, mas também superar a competição intensa que existia nos mares daquela época. Como ele lidava com um tubarão gigante como o Cretoxírina, por exemplo, ou outro mosassauro como o Tylosauro? Talvez não fosse só na força bruta, talvez fosse na inteligência do confronto. O que nos leva direto para o contexto ecológico e para a competição, né? A minha posição é que, quando a gente compara o Mosasaurus com outros grandes predadores, outros mosassauros talvez mais adaptados a águas rasas ou recifes, os pliossauros que ainda restavam, e os tubarões laminiformes ditantes da época, a supremacia dele no ambiente pelágico é explicada de forma mais econômica por um fator principal. Ele era simplesmente maior e mais poderoso naquele nicho específico. Ele superava fisicamente os concorrentes diretos nas águas abertas. Podia ter outros predadores dominantes em outros hábitats, claro. Mas no palco principal, no oceano aberto, o tamanho e a força do mosassauro eram os trunfos decisivos. É uma questão de adequação física ao ambiente e aos competidores que estavam ali. É uma explicação forte, eu não nego. Mas será que ela pega toda a dinâmica? Ser o maior e o mais forte é uma vantagem imensa, óbvio. Mas para dominar consistentemente um ambiente cheio de outros competidores também enormes e poderosos, talvez precisasse de algo mais. A capacidade de desenvolver táticas de caça mais eficientes para presas específicas, de explorar recursos de forma mais inteligente, talvez aprendendo a evitar presas perigosas ou pouco nutritivas, de se adaptar a mudanças nas populações de presas ou no ambiente mais rápido que os rivais. Tudo isso são fatores comportamentais que poderiam ter dado ao Mosasaurus a vantagem crucial.
Aquela influência no comportamento de outros predadores poderia refletir não só um medo passivo, mas uma competição mais ativa e estratégica, onde o Mosasaurus talvez fosse simplesmente mais esperto, mais astuto na aplicação da sua força inegável. A combinação de poder e estratégia me parece uma receita mais completa para a dominação ecológica que ele alcançou. Em resumo, então, para reiterar minha perspectiva, a análise das evidências fósseis, a anatomia maciça, as adaptações para a propulsão e captura, o tamanho comparativo, o espectro de presas que ele conseguia subjugar, tudo aponta de forma consistente para a força física como pilar central da supremacia do Mosasaurus. A explicação mais direta e fortemente suportada pelo material que a gente viu é que a dominância dele foi essencialmente um triunfo da evolução do gigantismo e da potência no nicho oceânico dele. E por outro lado, eu concluo que, embora essa base física fosse absolutamente indispensável, as pistas comportamentais, a sugestão de ataques precisos, a possibilidade de interações sociais, mesmo que limitadas, a evidência de flexibilidade na dieta e nas migrações, indicam que a complexidade comportamental foi um ingrediente igualmente vital e talvez ainda não totalmente apreciado na ascensão dele ao topo. A inteligência predatória, nas suas várias formas, teria sido o multiplicador que transformou a força bruta dele em domínio. Incontestável. Fica claro que, mesmo partindo do mesmo conjunto de dados fósseis, as interpretações podem divergir na ênfase. O que é indiscutível, e nisso eu acho que a gente concorda plenamente, é que o Mosasaurus representa um ápice na evolução dos predadores marinhos, uma força dominante nos ecossistemas dos oceanos do fim do Cretáceo. Sem dúvida nenhuma. E essa nossa troca de ideias aqui mostra bem como a ciência paleontológica avança, analisando evidências, formulando hipóteses que contrastam e debatendo com base nos dados. A proporção exata da contribuição da força física versus a complexidade comportamental para o sucesso do Mosasaurus, essa é uma questão que com certeza vai continuar sendo investigada, especialmente com o avanço de novas técnicas de análise que o material até menciona, como estudos de isótopos estáveis nos ossos para inferir dieta e habitat, ou análises da microestrutura óssea para entender crescimento, metabolismo. Potencialmente estratégico, não só aprofunda a nossa compreensão sobre esse animal fascinante que foi descoberto lá em 1764 nas margens do rio Mosa, mas também ilumina a complexidade dos ecossistemas marinhos do passado e os múltiplos caminhos que a evolução pode tomar nessa corrida armamentista entre predadores e presas. Exato! O material que a gente analisou oferece uma janela muito rica para esse mundo perdido que era dominado por esse gigante. Tem muito mais a explorar sobre a biologia dele, o ambiente em que ele vivia e o legado dele como um dos verdadeiros soberanos dos oceanos pré-históricos. Um testemunho da incrível diversidade da vida que já habitou o nosso planeta.